Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Regis, este é o meu canal Matemática Quente. Inscreva-se já, toque o sino e dê um like. E vem comigo que essa questão é quente. É uma questão do Enem de 2011, a questão de número 148. É uma questão de estatística. Vejam só. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Vejam, este quadro indica aqui o dia do mês e a temperatura em graus Celsius. Observe, no primeiro dia de um determinado mês, a temperatura era de 15 graus e meio, 15,5 graus. No dia 3, a temperatura era de 14 graus, e assim sucessivamente, até o 29º dia, o dia 29, que a temperatura era de 16 graus. Vejam que os dias estão intercalados, o primeiro dia, o terceiro, o quinto, o sétimo, só dias ímpares. Então nós temos aqui, a relação, em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais. Aqui eu tenho as opções A, B, C, D e E. Então, o que é que ele pede? Primeiro, na ordem, nós vamos descobrir a média. A média aritmética das temperaturas. Como é que você descobre a média das temperaturas? Como são 15 temperaturas, então você soma as 15 temperaturas e divide por 15. Só que isso é um trabalho braçal e muito demorado. Mas se você vier aqui nas opções, observe bem aqui, que todas as temperaturas são iguais. Todas as temperaturas em cada item marca 17 graus Celsius. Então, a média da temperatura já sabemos que é 17, pois todos os itens têm a mesma temperatura. Então essa aí foi molezinha. Aí nós precisamos descobrir agora quem é a mediana e a moda. Eu aconselho vocês a descobrir primeiro a moda. Veja, porque o que é a moda? Eu já falei no outro vídeo que a moda é aquele valor que mais se repete. Então nós temos aqui, nós vamos para as opções. Nas opções, as modas podem ser 13,5 graus, ou 18 graus, ou 21,5 graus Celsius. Então, nas alternativas, nós só temos que analisar 3 temperaturas. Você pega aqui a temperatura 13,5 e conta quantas vezes essa temperatura se repete. Então aqui eu tenho uma vez, 13,5, 13,5 aqui, 13,5 aqui do lado e 13,5 no dia 23. Então esta temperatura se repete, ou seja, aparece 4 vezes. Observe agora a temperatura 18 graus Celsius. Quantas vezes essa temperatura aparece na nossa tabela? Aqui eu tenho 18 aqui, vamos marcar com X, 18 graus Celsius aqui. Veja que a temperatura de 18 graus Celsius aparece menos vezes do que a temperatura de 13,5. Então já descarta essa opção aqui, onde aparece a temperatura 18 graus Celsius. Ok, não tem mais possibilidades de ser o item C. Veremos agora a temperatura 21,5. 21,5 aparece quantas vezes essa temperatura? Vamos conferir na tabela, 21,5. Aqui só aparece uma vez essa temperatura.
Estão observando? Se vocês observar direito, essa temperatura só aparece uma vez. Então, a temperatura que mais se repete é a temperatura de 13,5. Portanto, eu posso descartar essas duas possibilidades. Esses dois itens aqui estão descartados. Veja que a temperatura... Agora eu tenho que a média é 17 graus e a moda é 13,5. Só falta encontrar a mediana. E o que é a mediana, meus amigos? A mediana, se você pegar todas as temperaturas e colocar em ordem crescente, eu tenho aqui no total de 15 temperaturas, a mediana é o valor central, é o termo central. Como são 15 temperaturas, a temperatura que vai ficar no centro vai ser a mediana. Mas observe bem aqui, eu só tenho que analisar a temperatura de 17 graus ou então a de 18. Só que se você reparar bem na tabela, não existe essa temperatura de 17 graus. Não existe. Então não tem nenhuma possibilidade dessa temperatura ser a mediana. Então está descartado o item A. Observe que, por eliminação, só restou o item B. Então, só fazendo aqui uma pequena revisão. A média aritmética soma todos os valores e divide por 15. Por quê? Porque são 15 temperaturas. Essa média dá igual a 17 graus Celsius. A mediana é o valor que está no centro do rol. O que é o rol? Você pega todos os dados, coloca em ordem crescente, você tem um rol, ou decrescente. Obviamente que ninguém vai fazer em ordem decrescente. Então, você fazendo o rol, botando todas as temperaturas em ordem crescente, a temperatura que vai ficar no centro vai ser a temperatura 18 graus Celsius. E por último, nós temos a moda. O que é a moda? Como eu já disse, é o valor que mais se repete. Portanto, 13 graus e meio é a temperatura que mais aparece, ou seja, aparece 4 vezes. Ok, meus amigos? Então, a opção correta é o item B. Então, a questão está resolvida, é uma questão quente, muito boa. Nos veremos na próxima videoaula.